Fala pessoal, aqui é o Sidney do canal F3 Exatas e eu vou resolver três questãozinhas de física para vocês. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão dos assuntos que serão abordados nas questões. Vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui com a lei de Ohm. Vamos imaginar aqui então um dispositivo, um resistor de resistência R, e aí você coloca nos terminais desse resistor uma bateria. Essa bateria ela vai ter uma tensão, uma diferença de potencial U. Ao colocar essa bateria nesse resistor, circula então uma corrente elétrica I. E a lei de Ohm diz o seguinte para a gente, que a diferença de potencial ou a tensão U é igual ao produto da resistência elétrica multiplicado pela corrente elétrica, sendo que a DDP, a tensão, ela é dada em volts, a nossa resistência elétrica é dada em ohms e a nossa corrente elétrica é em ampere. Outra grandeza muito importante é a potência elétrica. Lá na mecânica, a gente aprendeu que potência é o quanto de energia é transferida num certo intervalo de tempo. Essa energia, a gente viu, é medida em joules e o tempo em segundos. Se eu converter isso para grandezas elétricas, eu tenho aqui então que potência elétrica, ela vai ser então a nossa tensão U multiplicado pela corrente elétrica I. A unidade de potência é o watt, o watts. Eu posso fazer uma relação entre a lei de Ohm, U é igual a R vezes I, substituindo o U aqui na fórmula de potência. E eu posso encontrar mais duas variantes dessa maneira de calcular a potência elétrica, que seria potência igual a U ao quadrado sobre R e ou potência igual a resistência vezes corrente elétrica ao quadrado. Os resistores eles podem se associar. O que seria se associar? É se unir e montar circuitos variados. Nessa associação, eu posso ter aí dois tipos, uma associação em série e uma associação em paralelo. Eu posso ainda ter uma variante, que muitos chamam de associação mista, mas na verdade, quando você tem a mistura de série e paralelo, você vai resolver cada um separadamente. Quando eu tenho um circuito que tem vários resistores, a ideia é achar um resistor equivalente, ou seja, um resistor que irá substituir todos aqueles outros. Quando eu tenho resistores em série, esses resistores em série são percorridos pela mesma corrente. E para achar a resistência equivalente, ou seja, o resistor que vai substituir todos aqueles outros por apenas um, no série eu faço simplesmente a soma de todos eles. Então, resistores em série é a soma dos resistores. Já quando eu tenho resistores em paralelo, eu vou fazer a soma só que dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Agora, quando eu tenho dois resistores apenas em paralelo, eu posso usar uma regrinha rápida que diz assim, resistores em paralelos, eu posso fazer aqui, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É o que nós chamamos de produto pela soma. Mas isso só vale quando eu tiver apenas dois resistores em paralelo. Agora, mudando um pouquinho a temática, vamos para calor sensível. O que seria, então, esse calor sensível? O calor sensível nada mais é aí do que uma quantidade de calor que eu forneço com certa substância, certo material, e ele vai variar a sua temperatura. Então, toda essa energia fornecida, que pode ser fornecida ou retirada, ela pode ser calculada da seguinte forma. O calor, ele vai ser, então, o Q, representado pela letra Q, é a quantidade de massa, vezes o calor específico daquela substância, vezes, então, a nossa variação de temperatura. Essa variação de temperatura, que é temperatura final menos temperatura inicial, dada em graus Celsius. Esse calor, geralmente ele é expresso aqui nas questões em calorias. Tá? E o calor específico, que tem que ficar sempre bem atento nas questões, ele é dado em caloria, grama, grau Celsius. Isso aqui a maioria das questões resolve.
Porém, eu posso ter, então, esse calor também sendo representado em joules. E o calor sendo representado em joules, eu posso substituir da seguinte forma, utilizando o fator de conversão. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Tem algumas questões que arredondam esse valor para 4 ou 4,2. E da mesma forma, eu posso dizer que um joule é igual a 0,24 calorias, tá? Eu posso agora fazer uma mescla, né, desses conceitos da parte de elétrica com o conceito do calor sensível. E aí eu vou ter o conceito de potência térmica. Lembrando que a potência, né, lá na mecânica a gente viu que é energia e calor também aqui, ó, é a forma de energia. Eu posso então substituir no lugar desse Ezinho o nosso Q. Logo, eu vou ter o conceito aí, o conceito de potência térmica. A potência térmica nada mais é do que a taxa de calor que é passado num certo intervalo de tempo. Se eu realizar aqui o produto do meio pelos extremos, né, nessa expressãozinha eu vou ter que calor vezes 1 vai dar Q e P vezes ΔT. Então tem aqui uma maneira de calcular o nosso calor utilizando a potência, né? Lembrando das várias maneiras que eu tenho aqui de representar a potência, eu posso então ter outras maneiras, né, de calcular esse calor utilizando aquelas variáveis elétricas, como por exemplo o calor é a tensão U, né, que eu representei aqui por V, vezes I, tá, que vem nessa expressão bem aqui, vezes o tempo, ou R vezes I ao quadrado. Todo esse lado aqui, esse calor está sendo calculado em joules, tá? Esse calor é calculado em joules. Se eu quiser calcular esse calor diretamente em calorias, basta que eu adicione o fator aqui, ó, de conversão, que é o 0,24. Logo, se eu pegar todas as expressões anteriores e multiplicar por 0,24, eu vou ter então o meu calor calculado em calorias. Na ponte de Wheatstone, é um circuito que ele tem uma configuração onde eu tenho 4 resistores e algum instrumento colocado aqui no meio desses resistores. Pode ser um próprio voltímetro, pode ser um galvanômetro, que é esse caso aqui, ou pode ser também uma resistência. De modo que você tem 3 resistências ditas conhecidas e vai ter uma QRX que é desconhecida. Para que serve esse tipo de circuito? Ele serve justamente para calcular essa resistência desconhecida, né, tendo as outras 3 resistências. Mas isso acontece quando a corrente que passa aqui no centro, ela tem o valor de zero, né, 0 amperes. Ou seja, a gente diz que o nosso circuito ali está balanceado nesse caso. Bom, se eu imaginar aqui, ó, que tem uma corrente I chegando aqui nesse ponto, ela tem 2 caminhos a seguir. Um caminho onde vai circular uma corrente que eu vou chamar de 1 e o outro aqui embaixo que eu vou chamar de 2. Ao chegar nesse ponto, como não passa a corrente aqui, toda a corrente que passou por R1 vai passar aqui por R2. Da mesma forma aqui embaixo, quando a corrente chegar nesse ponto, toda a corrente que passou por R3 vai passar aqui por Rx. Então, a gente diz que nesse caso, esse resistor R1 e o R2, eles vão estar associados em série. E esses dois aqui, ó, R3 e Rx, também estão associados em série. Por quê? Porque a corrente que está passando por eles é a mesma. Então, nesse caso, dizemos que o nosso circuito ele está balanceado, a nossa ponte está balanceada. E quando a ponte está balanceada, a gente sabe que ela está balanceada pelo seguinte: se você pegar a multiplicação dessa diagonal de resistores, ou seja, R1 vezes Rx, tem que dar o mesmo valor de R2 vezes R3. Ou seja, o produto da diagonal R1 vezes Rx é igual ao produto R2 vezes R3. Então, nossa ponte está balanceada, não passa a corrente no centro, e se não passa a corrente no centro, é como se esse cara aqui do meio ele não existisse. Então, eu posso calcular a resistência equivalente como se esse rapaz aqui, esse galvanômetro, não existisse. Então, dito isso, vamos para nossas questões.
A primeira questão, ele fala, um aquecedor elétrico de água utiliza um sistema resistivo como mostrado na figura. Quanto tempo a corrente deve circular para aquecer 1.080 gramas de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, ou seja, fervendo? As resistências estão expressas em ohms. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o seguinte: esse é um circuito que eu estou, através da corrente elétrica, circulando nesse circuito, gerando calor através do efeito Joule. E esse calor vai aquecer a água. Então, eu preciso descobrir qual é a resistência equivalente desse meu circuito. Porque uma vez que eu sei a resistência equivalente, eu consigo calcular a corrente elétrica ou, de uma forma mais direta, calcular qual é a potência que está sendo dissipada nesse circuito de resistores. Então vamos calcular. Eu percebo aqui nesse circuito que esse é um circuito de uma ponte Wheatstone. Por quê? Se você pegar esses dois resistores que estão aqui na diagonal e multiplicá-los, né? Se você pegar eles dois, você vai perceber que dá 18. E se você pegar também dessa outra diagonal aqui, ó, 6 e 3, também vai dar 18. Logo, eu digo que é uma ponte, e é uma ponte balanceada. E se é uma ponte balanceada, o que nós já sabemos? Que a corrente que circula aqui no centro, ela é igual a zero. 0 amperes. E se a corrente é zero, é como se esse camarada aqui não existisse. Logo, esses dois resistores estarão em série. Se eu somar, então, 6 mais 6, vai dar 12 ohms. E esses dois resistores aqui de baixo também vão estar em séries. 3 mais 3, 6 ohms. Então eu ficarei com um circuito e vão ter dois resistores em paralelo. E a resistência equivalente, então, total desse meu circuito vai ser dado pelaquela regrinha que eu mostrei para vocês, que é a regrinha do produto, ou seja, 12 vezes 6, dividido pela soma, 12 mais 6. Se a gente calcular 12 vezes 6 e dividir por 18, nós vamos ter aí uma resistência equivalente de 4 ohms. Já tenho meu circuito reduzido, onde eu tenho uma fonte de tensão e apenas um resistor de 4 ohms. A nossa fonte, 120 volts. Bom, a gente viu anteriormente que o calor ele pode ser calculado diretamente utilizando a expressão 0,24 tensão ao quadrado dividido por R vezes o ΔT. A questão está querendo que a gente ache o valor do nosso ΔT. A gente sabe também que esse calor aqui, ó, esse calor Q, ele é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, que é o ΔT maiúsculo. E aí eu vou igualar aqui ao nosso 0,24 a tensão ao quadrado, que é 120, então vezes 120 ao quadrado, dividido pela resistência que eu achei, que é 4, vezes o nosso ΔT. A massa dada nessa questão é de 1.080 gramas, vezes o calor específico da água, que a questão não deu, mas vale 1, e a nossa variação de temperatura, que saiu de 20 e foi para 100, ou seja, final é 100, menos inicial, que é 20, isso aqui é igual a 0,24 vezes 120 ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui vai dar para a gente 864 ΔT. Desse lado aqui, eu vou ter 100 menos 20 vai dar 80. 80 vezes 1 dá o próprio 80. Vezes 1080 vai dar 86.400 calorias, que é igual a 864 vezes ΔT. Logo, o nosso ΔT vai ser igual a 86.400 dividido por 864. Isso aqui dá para a gente o equivalente a 100 segundos. Lembrando que eu coloquei o zero logo multiplicado 0,24 para que todo esse lado aqui já dê a resposta em calorias. E desse lado aqui eu estou utilizando o calor específico em calorias por grama grau Celsius e a massa em gramas. Então a resposta também desse lado é calorias
e fica então aí a nossa primeira solução. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz o seguinte: uma lâmpada tem as seguintes características: 100 watts e 200 volts. Determinar o valor da resistência de proteção que deve ser instalada em série com a lâmpada quando ao conjunto se aplica uma tensão de 220 volts. Suponha que a resistência da lâmpada seja constante. Então, olha só. Você tem aqui uma lâmpada, uma lâmpadazinha, e essa lâmpada ela está submetida a uma certa tensão. Nesse caso da lâmpada, ela funciona com uma tensão de 200 volts e uma potência de 100 watts. Então, esses são os valores nominais de funcionamento normal dessa nossa lâmpada. E eu vou ter que adicionar aqui em série com ela um resistor para proteger. Por quê? Porque no meu circuito eu vou colocar uma tensão entre os terminais, ou seja, um geradorzinho aqui, uma tensão de 220 volts. E observem que ele é maior do que os 200 necessários para o funcionamento nominal da nossa lâmpada. O que a gente tem que fazer? Colocar então um resistor R, e nesse resistor R tem que ficar uma tensão de 20 volts. Por quê? Porque 200 mais 20 vai dar os 220 fornecido por nossa fonte. Próximo passo, então, é o seguinte: como é que eu faço para calcular R? Eu posso utilizar a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu já tenho o valor de U, que é 20 volts, falta achar a corrente elétrica. Mas, através dos dados da nossa lâmpada, eu consigo calcular a corrente. É só lembrar que potência é igual a U vezes I. E o nosso I, então, vai ser a potência dividido por U. Nossa potência da lâmpada é 100. A nossa tensão é de 200 volts. Se eu cortar aqui esses dois zeros, fica 1 sobre 2, que é 0,5 amperes. Como essa lâmpada e esse resistor estão em série, a corrente que passa na lâmpada é a mesma corrente que vai passar no resistor. E aí eu já descobri o I. Então, U da lâmpada é 20, a resistência é o que eu quero descobrir e a corrente é o 0,5. Logo, R vai ser igual a 40 ohms. Mais uma questão então aí resolvida. Vamos para a terceira e última questão. A resistência de um fogão elétrico é 12 ohms e seus terminais são conectados a uma diferença de potencial de 40 volts. Utilizando esse fogão, por quanto tempo ferverão 2,4 litros de água? Lembrando que na água, a cada 1 litro de água, eu vou ter então 1 quilo. E 1 quilo nós sabemos que é 1000 gramas. Então, se eu tenho 2,4 litros, eu vou ter então 2.400 gramas de água. Então, essa vai ser a nossa massinha de água. Beleza. Vamos lá. Eu tenho então potência, a diferença de potencial e a resistência. Eu posso calcular a potência. Então, vamos lembrar a quantidade de calor, que é igual a potência vezes o tempo. Nessa questão, novamente, ele pediu para a gente calcular quanto tempo. Então, ele quer saber qual é o nosso ΔT aqui. Lembrando que o nosso calor é calculado como mC ΔT maiúsculo, e a nossa potência pode ser calculada utilizando, então, tensão e resistência, como tensão ao quadrado dividido pela nossa resistência. E isso vezes o nosso ΔT minúsculo de tempo. A massa, 2.400 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. Ele quer para a água ferver. Se a água vai ferver, a temperatura aqui vai ser de 100 graus Celsius. Então, temperatura final, 100 graus Celsius. E temperatura inicial, temperatura ambiente.
20 graus Celsius. Tensão ao quadrado, 40 ao quadrado. Resistência aqui, ó, 12 ohms vezes o ΔT. Agora observe o seguinte, desse lado eu estou utilizando as unidades em gramas e o calor específico vai ser em calorias por grama grau Celsius, que é o valor 1. O que isso significa? Que todo esse lado aqui está sendo calculado e a nossa resposta que vai dar aqui desse lado, ela está sendo dada em calorias. Desse outro lado, eu estou utilizando tensão, volts, e nossa resistência em ohms. Significa que esse nosso resultado aqui, ó, multiplicado pelo tempo, vai dar nossa resposta em joule. Então, eu vou ter unidades diferentes. Então, eu tenho que utilizar o nosso fator de conversão, que neste caso é só multiplicar por 0,24, e aí multiplicando por 0,24, todo esse lado aqui também vai estar em calorias. Calculando esses nossos valores, eu vou ter então 2.400 vezes 1, que dá 2.400, e 100 menos 20 vai dar 80. Desse outro lado, eu vou ter então 32, 40 ao quadrado, dividido por 12 vezes 0,24. 32 ΔT. O nosso ΔT, então, vai ser igual a 192. E aí eu vou colocar a quantidade de zeros ali. E o 32 que está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aqui vai dar para a gente 6.000 segundos. E essa é a nossa resposta final dessa questão. Ou seja, ele vai demorar aí 6.000 segundos para levar a água da temperatura de 20 graus até 100 graus Celsius, ou seja, 2,4 litros de água. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.